Mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Oi, Ione, que bom estar aqui no Mulheres mais uma vez para falar sobre nós, né? As quarentonas. Eu não sei bem como chamar a gente, viu? Eu tô até procurando um nome para designar essa mulher maravilhosa de 40 ou mais que somos nós, né? Eu sou modesta mesmo, mas é verdade. Agora, eu prometi para você a semana passada, nós falamos aqui na semana passada sobre ser mãe com 40 ou mais, mas e fazer contracepção? Quer dizer, prevenir a nossa gravidez indesejada com 40 ou mais. Como será isso, né? Porque, pensa um pouco, né, minha amiga? A gente vive dizendo aqui, bom, você já não tem mais tantos ovos de reserva assim, você já gastou muitos pela vida, né? Então a sua chance de engravidar talvez seja menor. E se você faz reposição hormonal, será que você não está tomando a mesma coisa que se você tomar a pílula? Fica uma certa confusão assim no meio de campo. Então, para esclarecer isso, eu trouxe para você o Dr. Nilson Roberto de Mello. Olha só o que ele é. Ele é presidente da Federação Latino-Americana de Sociedades de Climatério e Menopausa. Quer dizer, ele preside todas as sociedades de climatério e menopausa que existem, sociedades médicas no Brasil e em outros países da América Latina. E também aqui no Brasil, ele é presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Doutor Nilson, muito obrigada por estar aqui conosco. E como é que é essa confusão mesmo? Quando a gente faz reposição hormonal, a gente está tomando o mesmo hormônio que a gente toma quando faz contracepção? Boa tarde, Isabel. Eu acho que você fez uma pergunta muito interessante. Os ovários da mulher produzem o tempo inteiro um hormônio, que é o hormônio da feminilidade, chamado estrogênio. E após a ovulação, que é o momento em que ela corre o risco da gravidez, produz um outro hormônio, que é a progesterona. A pílula anticoncepcional é uma pílula que engana duas glândulas cerebrais, que são o hipotálamo e a hipófise, porque a pílula tem os dois hormônios. Então é como se a pílula mostrasse ao hipotálamo e à hipófise que os ovários estão produzindo muito hormônios e que não precisa estimular os ovários. Ou seja, a pílula é um anovulatório. Ela não permite a ovulação, mas a pílula contém os dois hormônios que os ovários produzem, que são os mesmos hormônios que a gente faz reposição hormonal. Só que os hormônios da pílula são hormônios sintéticos. É por isso que as doses dos mesmos foram bastante reduzidas. Ah, então é diferente, a diferença está na dosagem, né? Está na dosagem. E tem uma outra coisa importante. Por exemplo, só do ponto de vista da parte óssea, a mulher até os 20 anos adquire 90% da massa óssea. Dos 20 aos 35 vai adquirir os 10% restantes. Infelizmente, as mulheres perdem 0,18% a 0,30% de massa óssea ao ano a partir dos 35 anos. E quando entra em menopausa, perde de 1 a 5%. As mulheres que não têm contraindicações ao uso de pílula após os 35 anos e que são usuárias de pílula, elas não têm essa pequena perda óssea. Por quê? Porque a pílula já contém os mesmos hormônios que o ovário deveria produzir. O próprio anticoncepcional já está fazendo o papel que o remédio vai fazer lá na frente, quando for reposição hormonal mais tarde, né, doutor? Para uma mulher de 35, então, que toma pílula, ela não tem essa perda óssea que a outra tem. Exatamente. Isso é muito bom, isso eu não sabia, não. Isso é muito importante. Além do que, a mulher nessa fase de vida, infelizmente o ovário, conforme você muito bem colocou no começo, o ovário deixa de ovular muitas vezes. Por quê? Porque está tendo um esgotamento, está tendo, infelizmente, uma palavra que as mulheres não gostam, mas é uma falência ovariana dos folículos. Então, o que acontece? O que acontece é que quando eu faço a reposição hormonal, eu estou imitando o que o ciclo menstrual fazia, então eu dou proteção. Então eu dou proteção contra o câncer, por exemplo, o câncer do interior do útero, que é o câncer de endométrio, e dou proteção contra o câncer de ovário. Porque as mulheres que estão nessa fase, que não estão ovulando, o hormônio estrogênio, ele vai estimulando a camada interna do útero, que se chama endométrio, que quando ela não engravida, descama, e a descamação se chama menstruação. Então são mulheres de maior risco. E as que usam a pílula
ter uma proteção. Quem usa 5 anos de pílula tem uma proteção de 50% contra o câncer do ovário e o câncer do endométrio. Maravilha, mais uma vantagem na pílula, né? Agora, nós que temos mais de 40, que já não temos mais todos aqueles óvulos, nós devemos também tomar a pílula se não existe contraindicação, né? Porque existe quando se fuma, quando se tem risco cardíaco, mas se não existe, será que a pílula é o melhor método para a gente prevenir nossa gravidez nessa fase da vida? Pré-menopausa? Infelizmente, o método mais utilizado no Brasil, nós somos a contracorrente no mundo, é a laqueadura tubária. Não devemos esquecer que os casais, a família cada vez está menos estável, cada vez ocorrem mais separações e novas uniões. E com as novas uniões, o desejo de novos filhos. Então, a laqueadura tubária não é um bom método, mas é o mais praticado, infelizmente, em nosso país. A pílula, desde que as mulheres não tenham contraindicações, é um método reversível. Além do que, está havendo uma discreta reposição naquelas mulheres que já estão ou com alterações menstruais, ou que já começam a ter ondas de calor, ou que mulheres que a camada interna do útero começa a proliferar, ou seja, risco versus benefício, ganha muito os benefícios em relação aos riscos, desde que ela não tenha contraindicação. Se for fumante, se tem pressão alta, determinados tipos de diabetes, aí, lógico, não devemos fazer não é isso. Pílula, né? Aí Lógico. tem que optar por outro método. Mas, de qualquer maneira, doutor, a pílula também, então, fica sendo a mais indicada, porque ela também já está fazendo um pouquinho da reposição hormonal, se você tiver que fazer lá na frente. Sem não dúvida. É? Porque, por exemplo, e outros métodos? Teria alguma contraindicação? Uma mulher que usa DIU, é mais difícil? Como é que é isso? Então, nós não devemos esquecer... Métodos de barreira, né, de uma maneira geral. Não devemos esquecer também, Isabel, que a fertilidade nessa faixa etária está bastante diminuída. Até os 30, 32, 34 anos, a fertilidade é em torno de 20% ao mês para o casal. Não é 100%, é 20% ao mês. Aos 40 anos, é em torno de 7 a 10%. Aos 45, 3 a 5%, e aos 50 anos, algo menor do que 1%. Então, qualquer método terá uma eficácia maior. Os métodos chamados naturais, que eu diria melhor seriam os comportamentais, não são adequados, porque se o ciclo menstrual está irregular, como que ela vai se precaver? A não ser que ela não tenha relação sexual, o que é pior ainda. Os métodos de barreira, eles são cada vez mais indicados com uma finalidade de evitar as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Não esquecer que 1 em cada 200 mulheres em nosso país estão contaminadas com o vírus da AIDS. E no estado de São Paulo, 1 em cada 100. Então, numa nova relação sexual, num novo relacionamento, eu acho que o preservativo masculino ou feminino necessita entrar. O DIU é um bom método, não só tem um problema que nessa faixa etária, o que acontece é que existe uma irregularidade do ciclo menstrual e o DIU pode exacerbar. Então, você ouviu o doutor, né? Nada de laqueadura, por favor, se você puder evitar. E pílula é muito bom para quem tem 40 ou mais, porque já vai, né, prevenindo, fazendo quase a reposição hormonal que a gente vai ter que acabar fazendo lá na frente. Dr. Nilson Roberto de Mello, muito obrigada pela sua presença. E para você, Ione, né, aquele beijo, aquele fim de semana. E ó, fica ligada que a semana que vem, você aí em casa, fica ligada na gente semana que vem, nós vamos trazer aqui a Chiquinha Gonzaga dos anos 90, uma mulher que depois dos 40, ó, jogou tudo pro alto e resolveu ser cantora. Vai ser bom. Até lá. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina.